Olá, meu irmão, minha irmã, aqui na série, voltando com a série O Juízo, se não me engano, acho que o oitavo ou nono vídeo, no qual nesse canal nós falamos sobre o reino de Deus, sobre história e sobre identidade, né? No qual iremos falar da história de Jacó. O que a história de Jacó pode contribuir para essa série, né? E eu, estudando aqui a palavra de Deus, eu separei três coisas que a história de José pode contribuir, né? Primeiro que é a lei da semeadura, né? No qual Deus estabelece, eu vou ler aqui em Gálatas, né? A gente encontra essa lei da semeadura, não só na natureza, mas na nossa vida. E a lei da semeadura, no qual Deus estabelece essa ordem moral na vida de todas as pessoas, né? O que isso acontece? O que acontece, né? É no qual o que colhemos iremos plantar segundo a natureza da semente que semeamos, né? Então, se vou até aqui ler para vocês já, mas aqui Deus estabelece essa lei e ela se aplica aos homens, né? Mas Deus não coloca essa lei como soberana, como absoluta, pois é Ele que é soberano, Deus intervém na história de Jacó, na história da humanidade, certo? Mas aqui eu vou falar especialmente da história de Jacó, e no qual a outra coisa que essa série pode, a história de Jacó pode contribuir para a série é que é Deus intervindo como um juiz que não só condena, mas um Senhor que, porque o Senhor ele não só condena, né? Ele, ele também ouve, um juiz justo, ele ouve, ele vê as coisas, né? Ele repreende, ele protege, né? E é isso que nós vê na família de Jacó. Deus ouvindo, Deus vendo, Deus repreendendo e protegendo esta família, né? E aí, o outro ponto que pode contribuir é o próprio discernimento de Jacó quando ele vai transmitir, delegar a bênção, né, da aliança que ele recebeu de Deus. Ele transmite as bênçãos para os seus filhos. Ele tem um discernimento de considerar o pecado dos seus filhos, mesmo que quando seus filhos pecaram, eles não perderam a bênção, eles não recebem maldição, eles não recebem de nenhuma palavra de repreensão ou correção do seu pai Jacó, mas eles consideram como vai transmitir a bênção, considerando os pecados dos seus filhos. Então Jacó tem esse discernimento, que ele é patriarca, ele só transmite bênção, não maldição. Mas ele considera que um filho mais velho pode perder a progenitura. Entende? Isso só para adiantar para vocês aqui. Mas o que a gente precisa entender do primeiro ponto que essa série pode contribuir? Desse episódio pode contribuir para a série. É que a lei da semeadura não é retaliação. O que é retaliação? É olho por olho e dente por dente. Ou seja, você deu um dano no olho de uma pessoa, você perde o outro. O mesmo olho. Né? Ou seja, não são dois olhos que você perde, não é um olho por dois olhos, é um olho por olho, dente por dente, não é isso? Essa é a lei da retaliação. Não é a vingança, é a lei da semeadura, porque a vingança tem como objetivo de fazer o outro sofrer, certo? E também não é proporcional, né? A lei da semeadura não é isso. Ela às vezes acontece como a lei da semeadura se multiplica, né? Uma semente pode produzir muitos frutos. A árvore que você plantou, aquele fruto é seu. Saiba disso. Então, indo lá para Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim, ó, isso, versos, não se engane,
De Deus não se zomba. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode se enganar pensando que iremos zombar de Deus. Como é, o que é a ideia que está querendo dizer? Como é ser zombar? Não é caçoar de Deus. É você fazer algum mal acreditando que Deus não se importa, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo o que você faz. E você não se engane que nada irá acontecer. Aquilo que você semeia hoje, cedo ou mais tarde você vai colher segundo o fruto, segundo a natureza da semente que você semeou. Entende? E é isso que, continuando no texto, diz assim: pois aquilo que a pessoa semeia, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é exatamente isso. Porque não se zomba de Deus, porque Deus estabeleceu essa lei na natureza e na ordem moral acontece com todos os homens. Então o bem que fazemos, colheremos, né? E fazemos isso, esse é o bem é do Espírito no caso, né? Colheremos vida eterna. Mas se na carne é a semente, né? E vamos colher. Por exemplo, o que é semear na carne? É enganar. Por exemplo, é mentira. É mentir. Então, o que acontece na história de Jacó? Jacó é cercado por mentiras e enganos. E é isso que Jacó colheu. Ele enganou e também foi enganado, né? Mas a história de Jacó aqui eu separei em 4 partes. Primeiro, Deus escolhe Jacó, na onde? No ventre da sua mãe. Segundo, Deus promete a Jacó vida, né? Dando a promessa aqui de vida que eu estou dizendo ele dá uma terra para Jacó, ele promete terra, ele promete descendência, ele promete a sua presença, ele promete proteção, ele promete eu vou te voltar, porque quando Deus ele falou isso é quando Jacó estava fugindo do seu irmão, saindo da casa dos seus pés para ir para a casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe Rebeca. Ok. Então esse é o segundo momento. Deus isso promete a Jacó. No terceiro momento é que Deus transforma Jacó. Esse é o momento mais alto para mim da história de Jacó, qual Deus transforma Jacó. Porque no outro episódio falando de Abraão, eu falei aqui como Deus formou. Aqui já não é formar Jacó, aqui é transformar Jacó. Entende? Isso é muito interessante. Pois bem, e o quarto ponto que eu separo aqui é que Deus confirma a sua aliança com Jacó. Ele falou, vou continuar contigo. Né? Que é quando ele já está não na casa de Labão, ele já está na sua própria casa. E quando eu falo aqui casa, não é moradia, é família, entendeu? A família de Jacó. Então casa aqui não é no sentido moderno, né? Que biblicamente não é a casa de Jacó não é a moradia, não é endereço, entendeu? Pois bem. Então, vamos para o começo, né? Deus escolhe Jacó, vem da sua mãe, né? Deus já fala ali, ó, para Rebeca, ó, ali são 2 povos. O mais velho servirá ao mais moço. E Rebeca guarda isso no coração. E aí, Jacó já na casa dos seus pais, né, tendo sua posição, ele é de um filho mais novo, mas ele almeja ser o primogênito e ele é descrito, né, do perfil de Jacó que ele era morador de tendas, enquanto seu irmão é do campo e caçador. Um tem a preferência, Jacó tem a preferência e o favoritismo da sua mãe, enquanto Esaú tem o favoritismo do seu pai, né? Então essa é a preferência de Isaac, é Esaú. Mas teve um dia no qual Esaú estava voltando do campo, acredito que Esaú bem cansado, no qual Jacó percebe, oportunista, astuto e negocia com ele a progenitura. Ó, te dou esporão de lentilha se você me vendeu o direito de progenitura para mim. Então, o que ele
ele já tem a promessa, já tem a palavra de Deus que é dele, mas ele não tem o direito. E ele compra esse direito de seu irmão, sendo oportunista. E Esaú, desprezando a sua progenitura, acreditando que a sua vida é mais importante, é melhor do que a bênção da progenitura, ele a vende, né? Não é imoral essa venda, mas não necessitava, mostrava que Jacó não confiava na palavra e na providência de Deus. Ele usou meios de negociação para consegui-la. Mas ainda Isaac assim tinha decidido que iria passar a bênção para Esaú e fala, ó, chama Esaú e fala assim, ó, vá lá caçar, preparar uma comida saborosa para mim, para eu passar a bênção para você, pois eu tô cego e logo vou morrer. Essa expectativa que ele logo iria morrer pela perda de visão. E aí quem ouve isso? Rebeca. Rebeca chama Jacó e fala assim, ó, seu pai vai abençoar a bênção para o seu irmão. Vai lá pegar um animal e vou fazer uma comida saborosa para o seu pai. Enquanto você toma aqui a roupa do seu irmão, se veste como ele, pois seu pai irá te abençoar e não seu irmão. E aí Jacó, preocupado em fazer isso, fala, em vez de, se eu for descoberto, em vez de ser uma bênção, vai ser uma maldição, né? Essa preocupação que Jacó tem, que é ser uma bênção. Pois bem, e aí ele engana seu pai, né? Até seu pai pergunta, né? Você é Jacó ou Esaú? Porque você está com a voz de Jacó, mas com o cheiro de Esaú. Aí ele fala, não, eu sou Esaú. Ele mente. E aqui a gente percebe que a mentira se torna padrão nos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, eles mentem. E é padrão, né? Mas aqui com Jacó ele faz mais, ele engana, ele encena, né? Pois bem, algo que eu quero que vocês entendam, que é muito importante aqui para que você possa saber diferenciar que progenitura não é mesmo do que a bênção, não é mesmo do que ser patriarca. Quem é um patriarca aqui? Isaac, nesse momento é Isaac. Quem é um progenitor? Esaú, que ele vende para o seu irmão, mas o seu irmão a quer, essa progenitura, ou seja, tem como se comprar uma progenitura, né? E ele vende, porque aqui não é o direito natural somente, tá? É uma posição dentro da família. Enquanto o patriarcado é exercício da função de ser chefe de família, enquanto a bênção é a autoridade, é a promessa que tem com Deus, é a aliança, entende? É o chamado de ser bênção para todas as famílias da terra. Amém? Então vocês entendem o que é o patriarcado, posição de chefiar a família. Ele tem isso no momento de Isaac. Quando ele passa a bênção para o seu progenitor, ele deixa de ser progenitor, tem autoridade, que quando o patriarcado passa, aí ele vai assumir o patriarcado, aquele que recebeu a bênção. Entendeu? Pois bem, eu acredito que eu consegui explicar. O patriarcado é o chefe, a bênção é a autoridade da aliança, a bênção. Não é algo só espiritual, tá bom? E a posição de seu progenitor. Ele tem uma posição dentro da família, mas ele não é chefe. Ou seja, Jacó quer essa posição sabendo que o progenitor, no tempo devido, vai exercer o patriarcado. Então ele quer uma posição que sabendo que vai ser o chefe da família. Entende? Eu acredito que eu soube explicar. Beleza, ele engana seu pai. Esaú chega e descobre que ele perdeu. Ele perdeu por quê? Porque ele desprezou a sua progenitura, Esaú. Ele vendeu. E também ele foi passado a perna nele, né? Quem passou a perna? Jacó engana seu pai, né?
com o consentimento da sua mãe, o plano da sua mãe. E aí, o que ele fala? Não é à toa que ele chama Jacó, 2 vezes me enganou. 2 vezes me enganou. E ele, o que ele faz? Ele chora sem arrependimento, querendo a bênção, mas ele não a tem. E aí ele promete matar seu irmão quando Isaac morrer. Preocupado, né? Os pais, Rebeca fala, ó, vai para a casa do seu tio Labão, lá você vai ser bem recebido. E ó, tenha uma esposa lá. E aí Isaac fala assim, ó, confirma a bênção, não amaldiçoa seu filho, porque esse não é o chamado de Deus para o patriarcado, nunca amaldiçoar, mesmo ter esse pecado, mesmo, né? Então, e aí Deus fala assim, ó, eu te dou essa ordem, vai para o seu tio e tem uma esposa, porque o seu irmão aqui tomou uma das mulheres das terras das mulheres aqui, se eu não me engano, Etéias, eu não me lembro exatamente qual povo ela era, mas era da terra dos cananeus, tá bom? Cananeu não, da terra de Canaã. Ok. E aí, agora vemos Jacó fugindo com nada, sem o patrimônio, né? Não tem patrimônio familiar. Fica com Isaac, ele tem a bênção. O que ele sai de lá, ele sai com a bênção, né? Mas ele não sai com patrimônio familiar, que isso também lhe cabia, mas a chefia da família não foi passada ainda para ele. Que diferente foi quando Abraão passou para Isaac. Ele deu todas as terras, todo o patrimônio familiar para Isaac. Pois bem, e aí ele dorme no relento, pega uma pedra e é o seu travesseiro, ele dorme. É uma angústia, ele até fala isso não no primeiro momento, mas quando ele relembra, quando Deus chama ele para Betel, e aí ele tem um sonho. Deus fala com ele, Deus fala, vai até Jacó em sonho e fala com ele. Ele tem uma visão de uma escada que vai até o céu, no qual uma escada que se conecta do céu à terra, anjos descendo e subindo. E Deus fala com ele, Deus diz, ó, Deus promete uma terra para ele, promete descendência, promete proteção e promete o quê? Eu te farei voltar para essa terra que você está saindo. E nunca te deixarei até se cumprir aquilo que te prometi. Ou seja, enquanto o seu irmão prometeu morte, Deus promete o quê? Vida. É muito doido. Porque o texto que eu comecei aqui é a lei da semeadura. Ele colhe, ele semeia coisas da carne, mas o que ele colhe no primeiro momento, não pelo que ele faz, é lógico, é pela graça e a bondade de Deus. Deus tem que falar, eu vou estar com você. Você tem a promessa. Ou seja, não é pela lei da semeadura que ele tem. Não é. Lógico, eu já te expliquei como é que funciona isso. Mas ele vai colher aquilo que ele semeou no tempo devido. Você conhece a história de Jacó, talvez. Se você não conhece, é a primeira vez aqui. Pois bem, então ele, pela graça de Deus, ele recebe vida, meu irmão. Ele recebe o Espírito, entende? E ele chama, quando ele acolhe, ele chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus. Ele não sabia que Deus estava ali com ele. Em outro momento ele vai morar naquele local, ele vai ficar com a sua família ali, né? Mas não nesse momento. Ele está indo para casa de Labão, ele chega no Labão, ele conta a sua história, é bem recebido, mas depois de poucos dias ele fala, você vai ficar morando aqui à toa, você tem que trabalhar. Ele se apaixona por Raquel, pede sua mãe em casamento. Labão aceita por 7 anos de trabalho, esse é o dote para ter ela. E aí, quando nos 7 anos trabalhado ele vai, enfim, conhecer a sua esposa, ter relações, e quando ele descobre Lia, ali foi feito a primeira colheita. Aquele que enganou foi enganado. Labão, porque quando Jacó aqui sai da casa do pai
o pai é patriarca, é o chefe da família, ele quer uma posição de primogênito, ele compra isso. Mas quando chega na casa de Labão, ele não é chefe. Quem é chefe é Labão. E aí, a posição que ele tinha de seu primogênito que ele comprou, mas o pai não ia passar, mas ele conseguiu passar a perna no seu irmão enganando, ele perde essa posição, porque questão de negociação, quem tem, ele perde até isso. Ele perde posição, ele não é chefe, entendeu? Mas aí construindo a história de Jacó, e aí o que ele faz? Ele fala, eu quero Raquel ainda. E aí, mais 7 anos, uma semana depois, ele tem Raquel, e nesses segundos 7 anos, ele tem seus filhos, ou seja, ele tem descendência. Lia e Raquel dá filho para eles. Mas é algo que extraordinário acontece aqui. Acontece a segunda colheita de Jacó, mas antes de chegar, algo interessante como Jacó se relacionava com as suas duas esposas. Uma era desprezada e a outra era amada, né? Uma recebeu por engano e a outra por amor, por escolha. Mas ele não foi num momento irresponsável, mas ele a cuidou, lógico, mas com uma certa indiferença, né? Não tratava igual. E de fato, a gente não trata todo mundo igual, mas ele, mais do que isso, ele desprezava ela. E Deus viu isso. É isso que é interessante, que essa série contribui. Que o capítulo de Gênesis 30, deixa eu ver, 29, verso 31, diz assim: quando o Senhor viu que lhe era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus vê o sofrimento de Lia e dá-lhe filhos. Só para você entender, quando ela estava sofrendo, ela dá o nome do seu filho segundo aquilo que ela estava passando. E ela fala assim: agora o meu marido me amará. Quando ela dá o filho. Um outro filho, ele fala assim: agora o meu marido se unirá a mim. Ou seja, não estava unida e não estava ali amando como devidamente. E nem unida só de carne, mas de coração. Ou seja, Deus viu o desprezo e Deus, sendo juiz, não só pune. Ele vê, ele ouve. E quando, no caso de Raquel, é que Deus não toma partido. Embora as duas estavam entrando em rivalidade, Deus não toma partido de uma como de outra. O conflito delas deve ser resolvido, mas Deus a provém filhos. Pois não ter filhos, né, lhe traria sofrimento no caso de Raquel, enquanto para Lia não era filhos, era a atenção do esposo. Entende? E aí, no caso de Raquel, capítulo 30, verso 6. Melhor, verso 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ou seja, viu? Deus vê, Deus ouve. Ele viu uma e ouviu a outra. E quanto para Jacó, até o capítulo 31, verso 42, no final do verso. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Aí é uma discussão que Jacó estava tendo com Labão, só adiantando esse texto. Que Deus protege e repreende. Ou seja, protegeu o quê? Jacó de Labão e repreendeu Labão. Porque Deus, sendo juiz, não somente condena. Entende? É isso que a história da família de Jacó pode contribuir muito. Deus intervém, embora que a lei da semeadura aconteça. Porque o segundo, mas eu até esqueci de falar, quando as duas estavam criando em rivalidade, a segunda colheita é esta.
Rúben, o primogênito de Lia, estava ali lhe presenteando com mandrágoras. Raquel falou assim, me dá essas mandrágoras. Aí Lia intervém e fala assim, você já tomou meu marido. No caso, não que ela deixou de ser mulher dele, mas atenção, né? Mas agora você quer me tomar as mandrágoras do meu filho? Aí ela negocia o seu marido, Jacó, sendo o objeto de negociação. Ela falou assim, eu alugo Jacó por essas mandrágoras. E aí quando chega Jacó, de um dia de trabalho, ela fala, essa noite você vai ter relações comigo pelas mandrágoras que eu te aluguei, as mandrágoras do meu filho. Não foi o que Jacó fez também? Ele comprou a brancha da progenitura, sendo que Deus falou, é seu, porque eu te prometi. Mas é claro que aquela noite não seria de Lia, seria uma outra noite. Não sei como que era o combinado, o período que uma ficava com Jacó e qual era o período que a outra ficava com Jacó, entende? Mas havia algum tipo de combinado, não sabemos qual era, mas com certeza, para ter alugado, não seria dela, entende? E aí, ela teve relações com ele, e se não me engano, teve mais outro filho. Jacó aqui recebendo a colheita, sendo objeto de negociação. Ele é o objeto. Assim como ele negociou a bênção, comprando a bênção, humanamente falando, lógico. Então, a terceira colheita de Jacó é após os 14 anos que ele tem as duas. Aí ele trabalha agora mais 6 ou 7 anos para Labão. Ele quer sair, né? Ele já tem uma descendência, ele já é um trabalhador próspero, Deus abençoa muito o seu trabalho, mas aí Labão insiste, não, trabalha para mim, querendo se aproveitar de Jacó. E ele, como chefe da família, Labão, decide qual é o salário de Jacó. E a troca já 10 vezes, isso é uma maneira de enganar Jacó para tomar vantagem das bênçãos que Deus dava a Jacó. Mas como Jacó mesmo disse, Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu acho que eu li o verso, né? Mas Deus viu o meu sofrimento. Aqui falam que Deus viu o sofrimento e repreendeu ele, certo? Mas aí o verso 31, verso 7 diz assim, ele me enganou, tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Mas porém, Deus não permitiu que me prejudicasse. Esse é um texto muito importante, que a terceira colheita chegou. A colheita chegou, mas não teve efeito sobre a vida de Jacó. Por quê? Porque Deus não permitiu que esse engano surtisse efeito na vida de Jacó. A colheita chegou. Quem estabeleceu isso? Deus. Não lemos em Gálatas? Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que semeamos, iremos colher. Aquele que semear na carne, colherá corrupção, mas aquele que semear no espírito, colherá vida eterna. Jacó, antes de uma colheita do mal, da carne no caso, ele colheu graça, ele colheu vida. Mas não significa que ele não vai colher segundo aquilo que ele semeou. Porque quando Deus se manifesta a nós, recebemos uma graça, uma semente de vida, mas não uma semente do qual, um fruto do qual nós não fizemos por graça ou por merecimento. Não. Embora há um desejo sincero de Jacó, ele de querer ser chefe de família, ser o primogênito, receber a bênção, e Esaú de fato não a considerou, não colocou como de valia, como algo de valor. Entende? Então, aqui Jacó, a terceira colheita, sendo enganado, mas não surge efeito. Isso é muito importante, porque eu falei da lei da semeadura e agora a provisão de Deus. Deus ouvindo Raquel, vendo o sofrimento de Lia, vendo o sofrimento de Jacó,
nas mãos de Labão e Deus o protegendo dele e repreendeu. E qual foi o momento que Deus repreendeu Labão? Quando, antes de ele ter uma discussão. E essa discussão só foi acontecer quando Jacó decide, de uma vez por todas, sair desse sofrimento. Não só desse sofrimento, ele queria sair da casa de Labão para trabalhar para si mesmo. Não só para ter um lucro, mas ele tem uma direção da casa e dá outra direção para casa, para a família. Ele quer ser patriarca, ele não é. Ele é dentro daquela unidade lá. Dentro daquela casa de Labão, ele é parente. E ele sai da casa, Deus fala assim, sai. Porque Jacó entende que ele tem condições de ser patriarca. Deus entende que ele vai ser e tem de fato condições para isso. E Deus confirma, fala, sai. Eu estou com você nessa. Tá bom? Ele sai de uma forma oculta, sem que Labão saiba. E quando Labão descobre, vai atrás, alcança. E Deus, antes de Labão se encontrar com Jacó, ele falou assim, ó, não fale nem bem nem mal. Deus repreende ele. Mas Labão vai atrás não só de mudar a relação deles dois, porque Labão mudou com ele. Da água para o vinho, né? Como se diz o ditado. Ou do vinho para a água. Depende de como você entende. Enfim. E aí teve uma discussão. E aí dentro dessa discussão, Labão falou assim, ó, cadê meu ídolo do lar? Quem roubou foi Raquel. Jacó não sabia. Labão não encontra. Mas ele vasculhando tudo e Jacó diz, ó, procura aí. E Jacó falou, ó, basta, não aguento mais isso, você está querendo me pedir para que eu saia da sua casa e Deus mesmo já te repreendeu, você sabe muito bem disso, chega disso. E aí Labão faz uma aliança com Jacó. Essa aliança é para apaziguar a discussão. Era para pacificar os dois. E o acordo que Labão tem, primeiro ele chama Deus para ser juiz e testemunha daquela aliança que ele está tendo. E o acordo dessa aliança é esta. Ó, eu não farei mal a você e nem você fará mal a mim. Ó, você não fará mal a minhas filhas, até é legítimo de um pai, né, se preocupando pelo futuro das filhas. E nem você também, além de não fazer mal, não as troque por outras mulheres. Legítimo, né? Mas interessante que Labão coloca esse acordo nessa aliança, sendo que Jacó, em nenhum momento, demonstrou a intenção de fazer tal mal e nunca a fez. Pelo contrário, era Labão que procurava tomar vantagem e fazer mal. O próprio esposa de Jacó, as filhas de Labão, diz, ó, me esqueço do texto, que fala, até aquilo que o texto é esse daqui, ó, capítulo 31, verso 14. Como os pais tratavam suas filhas, porque de acordo com a aliança, é que mostra uma preocupação legítima, né? Que o seu Jacó não faça mal às suas filhas, nem as troque por outras mulheres, mas olha só, o que as filhas se sentiam na casa do pai. Olha só. 14, do capítulo 31. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança da casa dos nossos pais? Ou seja, ela não recebeu nada dos pais. O esposo deu dote lhe devido. Isso era como fosse um seguro de vida, vamos dizer assim. Caso, dentro daquele tempo, contexto, né? Caso Jacó morresse, algo do tipo. Mas é o verso 15 assim, não é verdade que ele nos considera como estrangeiros, ou seja, não tratar ela como filhas ou como parte da família, né? Como filhas, mas trata como estrangeiras. Você vê que esse acordo não é legítimo, porque ele não a tratava como ele devidamente. E ele cobrava de Jacó
algo que ele mesmo não fazia proporcionalmente dentro da sua posição de ser pai, dentro do seu papel de ser pai. Entende? Mas verso continuando. Pois ele vendeu e consumiu tudo que era devido a nós. Agora você entende que esse acordo de Labão não faz sentido? Mas essa aliança tem um objetivo de apaziguar a discussão, não de restaurar a relação, porque Jacó mesmo diz que Labão não lhe tratava como antes virou o rosto para ele. Entende? Pois bem, ele foge. Esse confronto, Deus protege. Agora ele tem um outro confronto. Ele acredita que é um confronto com o irmão. Mas ele tem um confronto antes, que é com Deus. Pois uma noite muito longa, sem sono, ele, muito angustiado e com medo, pois seu irmão irá vindo com 400 homens a se encontrar com ele. E esta noite ele separa presente para dar para o seu irmão, para apaziguar o seu irmão. Ele separa a família em 4. Ele ora a Deus, agora ele busca Deus nessa noite, né? Como antes, Deus em sonho falou com ele. Antes ele dormiu, agora ele não dorme. Ele ora, Deus aparece, ele luta com Deus, ele vence Deus. E o próprio Deus o disse, que ele lutaste com o homem e venceu, lutou com Deus e venceu. Esse é Jacó. É Jacó sendo transformado. E olha só a transformação desse homem, meu irmão. Deus fala assim, ó, tá se rompendo o dia, eu preciso ir. Jacó se agarra, não deixa que ele vá e diz assim, não te deixarei até o Senhor me abençoar. Agora, enquanto Deus antes ia falar, não te deixarei, não te abandonarei, agora é Jacó respondendo, é eu que não vou te deixar. Você falou que cumpri tudo que me prometeu, você me deu descendência. Você me protegeu de Labão, agora me protege do meu irmão. Agora me protege do meu irmão. Que ele acha graça diante de mim, ou que eu ache graça, né, nele. Que ele não seja como Labão. Entende? Aqui Jacó reclamando, né, pedindo aqui. Deus, você já me prometeu, já se cumpriu muita coisa. Você prometeu que eu voltaria e eu estou voltando para a terra de Canaã, Pandara, né? A terra no qual seus pais moravam, né? Isaac e Rebeca. Mas eu vou ter que se encontrar com meu irmão agora. E é isso que Jacó está pedindo, a bênção. E aí ele é transformado. Porque Deus perguntou, qual é o seu nome? Se chama Jacó. Seu nome não será chamado mais Jacó, será chamado Israel. Lutaste como um príncipe. Aqui é Jacó sendo transformado. Não é só troca de nome, meu irmão. Você vê que agora ele tem responsabilidade. Antes ele saiu da casa dos pais fugido com nada. Sem sequer um patrimônio, só com a promessa de Deus. Agora aqui é Jacó sendo transformado. Ele tem família, ele tem patrimônio. Agora Jacó saindo da casa de Labão para a sua própria casa. Mas antes, ele teve que confrontar Labão. Agora ele luta com Deus. E a ansiosidade de se encontrar com o irmão. Ele acredita que é um confronto e não é um confronto. E quando vai a caminho do seu irmão, ele toma a frente de toda a família, abraça e chora com seu irmão. Ali não é uma relação apaziguada, sendo pacificada. É uma relação sendo restaurada. É uma reconciliação e não uma aliança. Entende? E muito interessante é que Jacó se torna um modelo. O homem que é cercado por engano e mentiras, ele se torna modelo a ser seguido. Como? Quero te convidar a você ler Oséias capítulo 11, verso 12. Aqui é uma palavra para o povo de Israel no tempo do profeta Oséias.
verso 11 do 12, não, 11 do 12, isso, Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está no lado de Deus, e permanece fiel ao santo, ou seja, o que o povo, a nação está fazendo, é algo que Jacó também fez, mentira e engano. Mas no capítulo 12, né, verso 1 diz assim, Efraim, aqui não é o filho de José, é a nação de Israel. Efraim apacenta o vento, persegue o vento leste o dia inteiro, multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá. Essa controvérsia é muito importante, porque eu estou trazendo esse texto aqui. Não é só por isso, né? É porque Jacó é modelo aqui a ser seguido. Aqui, ó. Ele lhe dará o que lhe merece e castigar. Ó, o Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. Verso 3. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus. E ali Deus o falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça. Espere sempre no seu Deus. Espere sempre no seu Deus. Volte para Deus. Isso é a controvérsia que Deus está tendo com esse povo no tempo de Oséias. Que o povo não estava querendo ser transformado, não estava deixando Deus transformar esse povo. Essa é a controvérsia. Estava vivendo engano e mentira igual Jacó. Porém, Jacó deixou ser transformado, quis ser transformado. Mas esse povo não. E ele falou, segue esse homem aqui, ó, Jacó. E contou parcialmente a história dele dos pontos altos, dentro do ventre. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Pediu que Deus o abençoasse e recebeu a bênção. Entende? Segue esse homem. Ele se encontrou com Deus. Se volte para Deus. Entende? Aqui é o seu terceiro ponto. Muito alto dessa história de Jacó. Jacó é escolhido por Deus. E Jacó tem a promessa de vida. Né? E Jacó agora é transformado. E o quarto ponto, agora é Jacó na sua casa. Ele sai, né? Quando ele, depois do encontro com seu irmão, a reconciliação, cada um vai para o seu canto. E aí Jacó compra uma terra e dessa terra faz a sua, não só sua morada, mas constrói a sua própria família. É que a verdade já tem a sua família, né? Mas se torna patriarca, né? Ele tem descendência, tem parcial uma propriedade, né? Tem servos, né? Quando ele sai de Labão, tem servos e servas. E aí, dentro daquele, voltando, né? No contexto, para aquilo que Deus prometeu que traria ele de volta e trouxe. Mas aí, da bênção dos seus filhos, é como diz, né? Filho é bênção, mas dá trabalho. E os filhos dele, né? Simeão e Levi, dá uma preocupação muito grande para ele, porque eles matam uma cidade, né? Não totalmente, né? Mas mata os homens com violência e com astúcia. Por quê? Porque ele mata. Porque ele faz por vingança. Vingança de quê? Por Diná. Diná foi estrupada pelo príncipe daquela cidade, de Siquém, do qual ele abusa de Diná. Mas ele, depois disso, ele se apaixona no seu coração e por Diná pede a Jacó a sua mão. Mas Simeão e Levi tem um plano astuto de falar, sim, só se você se torna nosso povo, e a gente vai ser só um povo, se você fazer a circuncisão. Ele usa o sinal da circuncisão para matar pessoas. E aí, eles aceitam o acordo. E aí, na terceira noite, eles frágeis, Simeão e Levi sabendo disso, eles entram na cidade e matam os homens, por vingança. Jacó, muito preocupado de sofrer algum tipo de retaliação e ser odiado pelos povos vizinhos ou por vingança, ele está muito preocupado que a família possa sofrer pela má conduta dos filhos.
ter matado a cidade por pecado de um homem. Claramente Jacó reprova essa atitude deles dois. E aí Deus chama Jacó para ir para Betel, onde se encontrou com Deus. Ele tem a palavra, ó, assim como estive com você esse tempo todo, eu vou continuar estando, mesmo não sendo o seu pecado, mesmo vou estar com você. Se lembra como eu estive com você em Betel, você lutou comigo lá em Peniel. Agora eu vou continuar contigo, porque essa história. Então, Deus chama Jacó para Betel, faça um altar para mim. E ele vai lá, chama sua família, fala para eles retirar todos os ídolos do lar. Eles tiram os ídolos do lar, né? Purifica a sua família, pede para a sua família colocar roupas limpas, né? Porque agora eles vão ficar em Betel, na casa de Deus, né? E ali ele fala, assim como eu tive com você em Betel, em Peniel, eu vou continuar com você aqui, tá bom? Mesmo com agora seus filhos dando trabalho para vocês, né? E teve o nascimento de Benjamin, seu último filho, com a morte de Raquel, né, na gestação, no parto, né, no caso. Depois teve Esaú e Jacó sepultando seu pai Isaac, mas o ponto aqui decisivo, que Jacó tem a quarta colheita daquilo que semeou. Ele foi enganado pelos seus filhos agora desta vez, no qual, como ele foi enganado, todos os filhos conspiram contra José, planeja matar ele, mas no final eles têm um pouco de juízo e vende seu irmão, né, como escravo. E aí ele pega a roupa dele, ensanguenta com sangue de animal, leva para seu pai, para ele reconhecer de quem é essa roupa, se é de José. E falou, reconhece, fala, se é de Jacó. E ele chega à conclusão, de fato meu filho foi devorado por algum animal selvagem. E ele fica muito triste. Essa foi a pior colheita da vida dele, por acreditar, imaginar que o seu filho foi morto. Ele acredita de fato, ele foi enganado, né? Porque os irmãos não queriam ter essa culpa de ter matado seu filho, por isso que o vendeu. Então, mas, e é isso que é o ponto importante aqui, é que no final, né, Jacó tá para quase morrer. Aí tem depois a história de José, no qual aqui eu não vou falar nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo. Primeiro eu vou fazer um vídeo sobre a história, não sobre a história, né, um pouco sobre os filhos de Jacó, depois um vídeo só sobre José. Mas indo agora para o final de Jacó, Jacó transmite a bênção para os seus filhos e passa a progenitura para José, o primogênito, não dele, mas o primogênito de Raquel, a mulher ao qual ele amou. Quem é o primogênito de Jacó é Ruben. Porém, Ruben perdeu porque ele profanou o leito de seu pai. Ele se deitou com a concubina dele, né? Os filhos seguidos, né, que é Simeão e Levi, foram violentos. E quando Jacó vai transmitir a bênção, ele leva isso em consideração. Ele fala assim, ó. Isso que é interessante. Um Jacó espiritualmente maduro, ele a proferir e distribuir as bênçãos para os seus filhos. E essas bênçãos é segundo responsabilidade, vocação e função dentro da tribo, dentro da formação do povo de Israel. E esses seus filhos são os pais das tribos. Isso é muito importante, porque Jacó, ele tem esse discernimento de não amaldiçoar, porque nesse não é o chamado, mas é abençoar. Mas quando abençoa, ele não centra em uma só pessoa, só em José. Mas ele também leva em consideração os pecados dos seus filhos.
mesmo não repreendendo ele. Mas no momento aqui da bênção, bem, se todos receberam uma parte da bênção, pois foi distribuído, né? José, sendo o único inocente de todos, né? Não apresentando assim pecado moral, no caso, né? Dentro da narrativa bíblica, mesmo sendo pecador, lógico, né? Mas ele sendo fiel e obediente a Deus, ele recebe a bênção da progenitura. E aos seus filhos que a recebem, eles têm a bênção da progenitura, não sei se você sabe, é uma porção dobrada da herança, né? E quem recebe, Jacó adota os seus 2 netos, Efraim e Manassés. E Efraim, o mais novo, recebe a bênção maior. Por isso que, biblicamente, quando você fala assim, Efraim não ter escolhido lá em Osés, Efraim não é Efraim uma tribo, era Efraim a nação, porque Efraim se tornou tão numeroso, muito deve ter recebido a bênção, né? Por causa do seu pai Jacó ter sido fiel e obediente. Rubem perdeu a progenitura, não perdeu a aliança, faz parte do povo de Deus. É isso que também é importante você entender, né? Não é igual foi Esaú, que desprezou e perdeu a parte do ser povo de Deus. Ele era uma outra nação. Foi isso que Deus falou: aí são 2 povos, o mais velho servirá ao mais moço. Pois bem, Rubem faz parte de um povo e não um outro povo, entende? Já no caso de Simeão e Levi, a palavra que Jacó disse, falou: vocês serão espalhados e divididos na nação. Esse foi a palavra de Jacó, da bênção que ele receberia. Mas, para Levi, a tribo de Levi, ele receber um propósito, muda essa dispersão, ser espalhado na nação inteira, com Levi, porque o povo lá no deserto, quando eles pecaram, o pecado da idolatria, feito o bezerro de ouro e falado que aquele bezerro foi quem os livrou de Faraó e da escravidão, Deus ficou muito irado. Deus chama, pede para, fique do meu lado, quem é comigo? E quem respondeu foi Levi. E por esse motivo, agora a dispersão tem um propósito, pois essa tribo é separada para o serviço, para o ministério do tabernáculo, do santuário, e a família de Arão, em especial, ao serviço do sacerdócio. Entendeu? Com todos fazem trabalho sagrado no templo, toda a tribo, mas só uma família, a família de Arão, recebe o sacerdócio, essa função. Enquanto Judá, o mais poderoso, o mais proeminente, recebe o poder, né? O cedro, né? Veio de Davi, né? De acordo com a história. Então, porque é uma bênção profética de Jacó. É isso que você também tem que entender. É uma bênção profética que Jacó está dando. Então ele está sendo inspirado por Deus, inspirado com o discernimento de considerar os pecados dos seus filhos no tempo presente, mirando para o futuro. E quanto para a tribo de... Eu não vou falar de cada tribo, né? Mas aquelas que, para mim, aqui entram em destaque, né? Que faz sentido aqui. Rubem perdeu a progenitura por causa do seu pecado. Simeão e Levi é disperso, porém eles recebem a dispersão, mas segundo a resposta que eles dão futuramente, eles têm agora um propósito que recebe de Deus. Eles são separados para o serviço sagrado, essa vocação. Ou seja, porque a bênção que Jacó está dando é segundo a vocação que eles vão ter. Entende? Porque é Jacó discernindo. Esse é o ponto que eu falei do começo e eu tenho falado. E eu quero que essa série seja isso, que você discerne, tem um discernimento, porque
Porque quando você tem o discernimento do Espírito, daquilo que é certo, aquilo que é justo, você não está se colocando como juiz. Deus ainda se coloca. E Deus pede para a gente saber separar o certo e o errado, o justo do injusto, né? Sem excluir aquele que ainda faz parte, Rubi, ainda faz parte, Simeon faz parte do povo de Deus. Entende? Um texto que pode contribuir muito para o que eu falei aqui é Crônicas, capítulo 5, 1 Crônicas, capítulo 5, aquilo que eu já até falei, né? Quanto aos filhos de Rubi, o primogênito de Israel, pois Rubi era o primogênito, mais um por ter profanado o leito do seu pai, o seu direito de progenitura foi dado aos filhos de José. Por quê? Porque o José foi o único de todos que foi inocente, porque todos conspiraram contra José para o matar. Não matou, vendeu como escravo. E aí José como responde? Responde fazendo bem, não fazendo mal. E continuando o texto, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Verso 2. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos. Ele foi poderoso, Judá, porque dele recebe o cedro. E deles veio o príncipe, mas o direito da progenitura foi de José. Eu quero considerar aqui, como falou aqui de Ruben, porque está aqui falando da descendência de Ruben, Jacó tem uma palavra muito legal aqui de Ruben, porque Jacó reconhece o valor de Ruben. E o valor é que Ruben, quando ele fala lá no capítulo 49 de Gênesis, tem uma palavra dirigida a Ruben, reconhece que Ruben ele é o mais excelente em dignidade, é o mais excelente em poder, embora o cedro fica com Judá. Porque tem um momento muito importante, quando José está no poço, no seu coração, Ruben pensa uma coisa: eu preciso trazer de volta José para o meu pai. Isso é uma excelente ideia, é perfeita ideia, mas ele não consegue fazer isso. Ele pensa como fazer, não consegue. Ele, no momento, ele se afasta e os outros vão lá e vende. Ele, quando volta, cadê o nosso filho? Já era, cadê ele? E aí Judá vendeu ele, junto com os outros. Mas quando Judá teve a ideia de vender, era também de livrar José da morte. Mas a ideia de Ruben era muito mais excelente, era muito melhor, embora que ele não foi a que conseguiu realizar. Então José reconhece esse valor, que ele é excelente em dignidade, ele é excelente em poder. Isso é importante considerar, porque Jacó considerou e falou, entendeu? Então, agora indo pro final aqui, quero voltar para Gálatas, aquele texto que eu comecei, e eu quero continuar aquele texto lá, que é o Gálatas capítulo 6, acho que é o verso 9 dessa vez, que é a continuação. Verso 9. E não nos cansamos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se não desanimamos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. A todos, mas principalmente as famílias da fé. É o que José fez. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi esquecido na prisão, foi por parte de Potifar, foi levado à prisão por causa de uma mulher, e foi esquecido lá na prisão por dois, o copeiro e o padeiro, que esqueceram dele. Certo? Foi cada vez de mal a pior. E ele foi fiel, ele não se cansou de fazer um bem. Ele não se vingou de ninguém. E quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele não fez mal. Não fez mal. E isso que o texto apresenta. Fazemos o bem a todos, não se cansemos. No tempo certo, faremos a colheita. E já José fez a colheita nela nos seus 30 anos. E quando teve a oportunidade de querer fazer alguma coisa, lógico que não pensou jamais. Ele só testou a maturidade, a bondade dos seus irmãos, o caráter dos seus irmãos após os anos que estavam distantes, né? E já José fez só bem à sua família, principalmente da família da fé. E a família dele era a família da fé, era o povo de Deus, os seus irmãos, certo? Embora com essas falhas, né? Que cada um tiveram, conspiraram contra ele, entende? E é isso
que essa série contribuiu. Eu espero que você tenha gostado. A lei da semeadura é a provisão de Deus quanto a Deus não só se apresentar para condenar, mas também para ouvir, dar-lhe filho, ver, dar-lhe uma descendência para ali Raquel, quanto ao seu desprezo e quanto ao outro. No caso, Raquel aqui estava sofrendo porque a outra estava querendo entrar em rivalidade contra ela. Raquel também não teve culpa quanto a Jacó ter lhe amado. Não é ali a culpa dela, né? Mas Lia, recebendo a bênção de ter filho, rivalizava. Também devo considerar isso, né? Jacó, Deus viu o seu sofrimento. Vê o quanto ele foi enganado e aí Deus repreende Labão quando ele vai atrás de Jacó. Deus ouve, vê, protege, repreende. Esse é juiz, de fato justo. E aí, é o terceiro ponto. Agora aqui não é Deus, mas é Jacó, amadurecido espiritualmente, tem um discernimento quando vai pronunciar e distribuir as bênçãos. Na casa de Isaac, era 2 filhos disputando a progenitura. Agora a casa de Jacó distribuindo as bênçãos. Isso é muito legal. Que das duas casas, né, embora é a linhagem, a continuidade, né? Então, que Deus possa te abençoar e um abraço no coração, um beijo, Deus te abençoe e é isso. Então é isso que a série da história de Jacó possa contribuir para essa série, o juízo, né? Que a lei da semeadura, Deus estabelece essa ordem moral, mas é o Senhor que é juiz. E sendo o Senhor, ele intervém, ele que governa. Ele é juiz para ouvir, ver, proteger e repreender. Mas ele, Senhor, né, que intervém, providencia filhos, né? Ele age, ele não só fica assistindo e só vendo e ouvindo, ele age, né? Ele providencia meios para que o sofrimento nosso seja aliviado, tá bom? E a gente também tem que ter o discernimento, assim como Jacó teve o discernimento ao anunciar, a transmitir as bênçãos para os seus filhos, distribuindo, né? Segundo o que lhe cabia e segundo as vocações que eles tinham, segundo aquilo que eles fizeram, né? Amém? Que um abraço e um beijo no coração. Até o próximo vídeo.